E aí, tudo bem? Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos falar a respeito da lei de velocidade experimental, ou da determinação experimental da lei de velocidade de uma reação. Aí você pode estar se perguntando, mas Marlon, o que é a lei de velocidade? A lei de velocidade, ou também chamada lei de ação das massas, é uma lei que diz que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto da concentração dos nossos reagentes elevado a um expoente, que é chamado de ordem. E é justamente esse expoente, ou essa ordem, que nós vamos determinar de maneira experimental na aula de hoje. Você pode pensar assim, mas o que vai mudar? Bom, a lei é a mesma. A velocidade de uma reação é a constante, vezes a concentração de A elevado à ordem dele, que é M, vezes a concentração de B elevado à sua ordem, que é N. Quando a gente pensa nesses parâmetros, então, velocidade, constante, concentração e ordens, normalmente nós temos, para uma reação elementar, a ordem igual aos coeficientes estequiométricos. Para uma reação não elementar, nós temos que a ordem são os coeficientes estequiométricos da etapa lenta. É ela que determina a velocidade da reação. Mas é quando a gente não sabe. Eu não sei se uma reação química é elementar ou não elementar. Talvez eu nem tenha a reação, ou talvez eu tenha a reação e precise determinar se ela é elementar ou não. Como é que eu faço para encontrar essas ordens? Aí entra a ideia da lei de velocidade experimental. Para a gente determinar, então, a lei de velocidade experimental, nós vamos fazer o quê? Determinar através de uma realização de uma sequência de experimentos que avaliam como que o composto afeta a velocidade. Para um pouquinho e vem comigo. Olha só. Basicamente, o que nós queremos fazer aqui é pensar o seguinte. Eu estou fazendo um brigadeiro. Estou lá fazendo meu brigadeiro e aí eu penso assim, poxa, minha receita do brigadeiro não ficou legal. O brigadeiro levou leite condensado, margarina e chocolate em pó. Coloquei isso, agitei bem, levei para o fogo, cozinhei, mas eu não gostei do sabor. Eu quero ver como que eu posso melhorar o sabor do meu brigadeiro. Agora vem a pergunta para você. Adianta eu trocar a marca do leite condensado, a marca do chocolate em pó e a fonte de gordura simultaneamente? Se eu trocar os três parâmetros, eu não vou saber quem foi que deu o melhor sabor. Talvez trocando o chocolate melhore o sabor, mas aí talvez trocando o leite condensado piore o sabor. Então, se eu quero avaliar a melhora no sabor, eu faço o quê? Eu troco um ingrediente por vez. Por exemplo, eu mantenho meu leite condensado, eu mantenho meu chocolate em pó e eu troco a margarina por creme de leite. E aí eu coloco lá um pouquinho de creme de leite como fonte de gordura e faço meu brigadeiro. E percebo que o sabor fica bem melhor. Opa, então a fonte de gordura melhorou. É mais ou menos essa ideia que você vai precisar ter aqui na química. Quando a gente fala então da lei de velocidade experimental, olha só, nós podemos utilizar uma relação de causa e consequência. Essa causa e consequência, no caso do brigadeiro, foi tirar a margarina, colocar o creme de leite, melhorou o sabor. Causa, troca da fonte. Consequência, melhora no sabor. Em uma reação química, o que vai ser a nossa causa e consequência? A gente vai trabalhar com isso aqui, ó. A causa é a mudança que eu faço na concentração. Eu dobro a concentração de alguém, eu triplico a concentração de alguém, eu quadriplico a concentração de alguém. E quando eu fizer essa mudança na concentração, eu vou avaliar o meu efeito lá na velocidade. Ah, Marlon, eu dobrei a concentração de alguém. A velocidade não mudou. Bom, eu vou pensar, dobrar é multiplicar por 2. 2 elevado a quanto que dá igual a 1? Por quê? Não mudar a velocidade é multiplicar ela por 1. 2 dá 0 é 1. Ah, então essa substância tem ordem 0. Ou, Marlon, eu dobrei a concentração de alguém. A velocidade dobrou. Se dobrou a concentração, dobrou a velocidade. 2 elevado a quanto que dá igual a 2? Ah, 2 dá 1. Então é a primeira ordem. Dobrei a concentração, a velocidade quadriplicou. 2 elevado a quanto que dá 4? 2 dá 2. Então é de segunda ordem. Essa ideia de causa e consequência é o que nós vamos usar. Então, para montar essa relação, olha só, vem comigo aqui. O que você deve fazer? Escolher 2 experimentos onde somente a concentração de um dos seus compostos sofra mudança. A ideia é lá do brigadeiro. E comparar o efeito disso com a velocidade. Como assim? Olha aqui, ó. Da experiência 1 para 2, eu dobrei a quantidade de hidrogênio. Quando eu analiso a velocidade, ela também dobrou. Então, 2 foi o fator pelo qual eu multipliquei a concentração. Também foi 2 o fator pelo qual eu mudei a velocidade. 2 elevado a quanto que dá 2?
x igual a 1. Significa que a ordem em relação ao hidrogênio é 1, ou que trata-se de uma reação de primeira ordem em relação ao hidrogênio. Aí a gente segue. Mas e o NO? Quando eu duplico o NO, aqui da linha 1 para 3, o que acontece com a minha velocidade? Ela quadriplica. Então 2 elevado a y é 4. Y é igual a 2. Ou seja, ela é de segunda ordem em relação ao NO. Com isso, a gente pode escrever a lei de velocidade, dizendo que V é igual a K, concentração do hidrogênio na 1, vezes concentração do NO na 2. E temos aí uma reação de terceira ordem global, ou primeira ordem em relação ao hidrogênio, segunda ordem em relação ao NO. Vale sempre destacar que quando você está montando isso daqui, você tem que olhar de duas linhas que somente um deles mude. Não necessariamente da primeira para a segunda, da primeira para a terceira, da segunda para a terceira. A ordem que você vai olhar depende da questão, de como ela foi construída pelo autor. Então você deve buscar um dos reagentes constante e o outro mudando. Sempre lembra daquela ideia do brigadeiro que vai te ajudar. Vou dar uma olhada em mais uma questão aqui. Olha só, SOT. Determine a lei de velocidade para a reação 2NO mais H2, que forma N2 e duas águas. Aí vem uma tabela de experimentos. O que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui duas linhas onde o NO mude e o H2 não mude. Marlon, aqui da primeira para a segunda. Da primeira para a segunda, o NO dobrou. E a velocidade multiplicou por 4. Opa, então, 2 elevado a quanto que dá 4? 2 dá 2. Quer dizer que é de segunda ordem em relação ao NO. E para o H2? Da primeira para a terceira linha, o H2 duplicou e a velocidade também duplicou. Então eu tenho um processo aqui que é de primeira ordem em relação ao H2, né? Dobrei o H2, dobrei a minha velocidade. Com isso eu determino a lei de velocidade, que fica K igual a H2 na 1 vezes NO na 2. E nós temos então uma lei de velocidade agora, também de terceira ordem. Queria que você reparasse que eu usei a mesma reação nos dois casos. Por quê? A lei de velocidade ela é característica da reação química e não dos valores que eu utilizo. Aí você podia falar assim, Marlon, mas eu quero saber o valor da constante K. Posso? Pode. O que você vai fazer? Você vai escolher qualquer uma das linhas, substituir a velocidade no V, a concentração do H2, o NO, e vai isolar o K. E aí você vai encontrar o valor da sua constante de velocidade K, ou o valor da constante de velocidade da reação. Agora, lá no início eu te falei que quando a gente fazia isso aqui, nós não sabíamos se a reação era elementar ou não elementar. E aí, olha a pergunta que eu fiz aqui. Considerando a lei determinada anteriormente, e eu deixei aqui a determinação que nós fizemos, o processo é elementar? Trata-se de uma reação elementar? Justifique. A reação que nós tínhamos era 2NO mais 2H2 formava N2 e duas águas. Levando em conta essa reação, eu tenho um processo elementar? O que era uma reação elementar? Uma reação que ocorria em uma única etapa, e quando essa reação ocorria, a ordem de cada substância condizia com o seu coeficiente estequiométrico, o valor aqui do balanceamento. Agora, quando eu analiso essa reação, ordem do NO, 2. 2. O NO fechou. H2, 2, 1. Não deu. A reação não é elementar. Por quê? A ordem do hidrogênio é diferente do coeficiente estequiométrico dele. Então, temos uma reação aqui não elementar. E essa reação em vermelho representa uma reação global do nosso processo. Tranquilo? Para fechar, mais um exemplo, SpaceX. O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposição de mecanismos para uma maior produção. A tabela a seguir apresenta os resultados experimentais para um estudo cinético de uma reação química genérica elementar, alfa A mais beta B mais gama C, formando aí D mais E. Dada a nossa tabela, a partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a reação da lei de velocidade para a reação química é... Bom, o que mudou aqui? Nós temos 3 reagentes, mas o processo é o mesmo. Então vou buscar aqui, da linha 1 para a linha 2, a concentração de A mudou. A velocidade dobrou. Opa, dobrou a concentração. 2 elevado a alfa. Eu coloquei alfa aqui porque dizia que a reação era elementar. Então, a ordem do A é o coeficiente estequiométrico dele, que é 1. Então, 2 na alfa é 2, alfa é 1. Achamos já a ordem do A.
Vamos em frente. Da onde para onde que nós vamos avaliar a ordem do B agora? Olhando para a tabela, você vai perceber que da linha 1 para a linha 3, dobrou a quantidade de B e também dobrou a velocidade. Então, para o B, 2 na beta é 2, beta é igual a 1. Beleza? Cheguei nos dois primeiros. E eu vou para o C. O C, da primeira para a terceira linha, eu vejo que duplicou. E aí eu analiso da primeira para a terceira linha a velocidade. Só que aí eu travei. De 4 para virar 1.6, eu não sei dizer. Aí eu tenho que tomar um cuidado. A notação científica. 4 vezes 10 na menos 4, 1,6 vezes 10 na menos 3. Então, para que eu compare aqui, o que eu vou precisar fazer? Mudar a notação. Olha só, coloquei para 16 vezes 10 na menos 4. E agora eu percebo que 4 vezes 10 na menos 4 vezes 4 dá o 16. Logo, 2 na gama é igual a 4. E gama vai ser igual a 2. E aí nós temos a nossa lei. V igual a K, A na 1, B na 1 e C na 2. Temos, portanto, uma reação de quarta ordem global. Por hoje era isso. Muito obrigado e até o nosso próximo momento.